Boa tarde, o pessoal está entrando aí. Vamos aguardar o pessoal entrar e a gente dá continuidade para o segundo dia da nossa live sobre eletroacupuntura. Olha o Nabil aí. Boa tarde. E aí, trouxeram dúvidas? Deram uma pesquisada? Alguma sugestão? Estou aprendendo muito com vocês essa nova forma de me comunicar com os alunos, com meus amigos, com os colegas de trabalho. Então, toda ajuda aí sempre é bem-vinda. Estão ouvindo minha voz bem? Quem pode já fazer um comentário aí sobre a minha. Se está ouvindo o som, se está saindo direitinho, se a imagem está boa. Já falta uns minutinhos para a gente começar, já aproveita para ajustar esse tipo de coisa. Beleza, Rafael, obrigado. Vou deixar assim, até um pouco de toque, está um pouco torto aqui, deixa eu tentar ajustar aqui. Está tudo no esquadro, bonitinho. Montei até uma lousa, se precisar. Aumentar o som, só se eu trouxer o microfone mais muito perto assim, mas aí vai me atrapalhar um pouco. Depende se eu falar um pouco mais alto, será que ajuda? Beleza, Nabil, obrigado.
Centralizar mais? Eu no centro, é isso, Ana? Assim, no centro? Isso? Vou deixar assim. Uh, Aí, está começando as perguntas. Vamos lá. Deixa eu fazer primeiro a introdução aqui, eu já te respondo, Jaqueline. Só um minutinho. Deixa eu dar o horário certo para ser justo com todo mundo. E aí já começa a responder. Uma camisa aqui, deixa um minutinho. Deixa eu só mandar aqui o. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Vamos dar início à nossa discussão, ao nosso bate-papo. Eu não chamo de palestra, também não chamo de aula. Eu costumo chamar de conversa com meus amigos sobre eletroacupuntura. Por isso que eu quero a participação de vocês, quero saber qual foi a expectativa, se deu para ajudar um pouco. Eu acho que tem muito assunto, muita coisa para a gente discutir, tem bastante matéria, né, para a gente estudar, para entender como que funciona o uso das correntes elétricas como forma terapêutica, né, e a eletroacupuntura ela entra também nesse rol de terapêuticas com ela estimulação, né? Então a gente tem que ter aí uma noção aí de bioquímica, uma noção de anatomia extremamente importante, né? Entender um pouquinho a fisiologia, principalmente os mecanismos inflamatórios. Então a gente tem que ter, né, esse tipo de informação para ter uma compreensão bem ampla, né? Obviamente, né, é difícil a gente falar, pô, sei tudo isso, não sei, né? Então a gente tenta trazer na parte mais prática possível, né? Eu estava conversando com o proprietário da clínica que eu atendo, né? Na clínica de medicina popular aqui em Santo André, e ele me autorizou a usar lá as dependências, se um dia eu quisesse fazer vídeos de algumas práticas, né, para poder ajudar também. Eu tenho uma maca velhinha aqui, mas tá muito, a condição dela não é muito boa, né? Também não sei que conseguiria trazer alguém para poder fazer a prática, mas eu tenho também a intenção de mais para frente mostrar aí alguns protocolos, forma de agulhamento, forma que a gente faça essa estimulação. É, quando a gente quando a gente altera, né, a forma de conversar, né, ter que falar assim à distância, a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Eu estou, na verdade, no meu escritório barra armário, né? Então aqui é o local que eu faço o meu estudo, faço toda a minha pesquisa. Não sei se dá para mostrar para vocês, aqui é a minha biblioteca, né? Vou mostrar aqui, né? Então tem tudo aqui à disposição se precisar, né? E do outro lado tem um guarda-roupa, não tem nada. Tô virando aqueles YouTuber, né? Daqui a pouco eu vou mergulhar aí numa banheira de Nutella, né? Lógico que não é o objetivo, é esse. Mas é mais para a gente mostrar o quanto que a gente, como professor, tem essa preocupação de mostrar para vocês, trazer, manter, na verdade, acesa, né, essa racionalidade da medicina chinesa, da acupuntura, para vocês não ficar assim muito alienado com esse período de afastamento. Então, sempre é bom, a gente vai começar
vou passar aí alguns protocolos, né, responder as perguntas, obviamente, que vocês estão trazendo para mim hoje. Vou explicar algumas coisas que talvez não tenha sido muito bem compreendido ontem, e algumas coisas novas, né? Mas com o tempo a gente consegue adequar bem o conhecimento para poder entender, tá? Então, não é meu objetivo facilitar a eletroacupuntura, não é isso, né? Porque, na verdade, não tem muito essa coisa de fácil para quem estuda, é fácil para quem pratica, é fácil para quem gosta de fazer. Tá? Então, na verdade, é uma técnica que ela é um grande coadjuvante ao nosso arsenal terapêutico. Né? Então, vou começar a ler algumas perguntas aqui, e à medida que eu vou entrando nos assuntos, eu vou explicando para vocês como alguns outros conceitos teóricos. Tá? Então, vamos para a primeira pergunta aqui da Jaqueline, que é a alteração de sensibilidade tipo um pé diabético. Posso fazer elétron nesse local? Corre risco de aumentar muita intensidade e ter algum problema? Alteração de sensibilidade geralmente costuma ser uma contraindicação relativa para qualquer tipo de eletroestimulação. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a adequação dos parâmetros, né, um deles, que ondulatório a gente chama de amplitude, né, mas que, na verdade, o que é amplitude? É a intensidade da corrente, corrente, porque a gente mensura em miliampere, né, a milésima parte do ampere, né, então você tem tensão, corrente, potência. Tensão é a voltagem, quantos volts, né, geralmente os equipamentos eles são padronizados numa voltagem fechada, né, e aí esse altera o potenciômetro de acordo com a necessidade da miliamperagem, né, e aí você tem a corrente, que são os miliamperes, que geralmente a maioria dos aparelhos utilizam, né, miliamperes como forma de mensurar a intensidade, e existe a potência, que são os watts, né, o produto desses dois fatores acaba dando a potência, né, quantos watts de potência o equipamento ele utiliza para trabalho, né, e sempre se discutiu muito essa coisa da intensidade, né, do quanto a gente poderia colocar no paciente, né? Ainda mais quando a gente fala em eletroacupuntura, porque a gente tem aquele conceito clássico da acupuntura, do sedar e tonificar, né? Então, sedar é um estímulo mais agressivo, tonificar é um estímulo não tão agressivo. E aí, até alguns anos atrás, né? Tem até alguns livros aí mais antigos que falavam alguma coisa sobre isso. Você tem que colocar aí uma intensidade muito alta, né? E aí via que, na verdade, tinha um efeito terapêutico, mas que muitas vezes ficava acima do limiar de dor do paciente, né? Então era uma corrente assim um tanto quanto que desconfortável para ele. Agora, o paciente que tem alteração de sensibilidade tem que tomar um certo cuidado, né? Existem outros sinais que mostram que a corrente está agindo, né? Isso vai depender de frequência e a duração do pulso, né? Quando a gente vai determinar essas correntes elétricas, a gente tem que entender, né? Você tem a frequência, né? Que é o número de pulsos por segundo, né? O PPS, né? Pulsos por segundo, que a gente mensura em hertz, né? Mas no meio disso, né? Você tem naquela forma clássica da onda, né? Que eu mostrei ontem lá, que tem a senoidal, né? Quantos microsegundos dura essa corrente, né? essa onda, né? E aí você tem 50, 100, 150, 200, 400, 500 microamperes, né? Então, desculpa, microsegundos, né? Então você pode, dependendo da intensidade, da frequência ou da própria duração do pulso, você, em alguns casos, você começa a ter o movimento da agulha. Então você percebe, né, uma atividade motora, uma atividade muscular, tá? Não é o objetivo da eletroacupuntura fazer uma atividade muscular intensa, né? Justamente como a gente na fisioterapia utiliza o FES, né? A famosa corrente russa, né? Que promove contração muscular para favorecer a cinesioterapia.
Na eletroacupuntura já não é esse o objetivo, né? Mas um sinal que pode aparecer é justamente esse movimento da agulha. Então, mesmo que o paciente não tenha a sensibilidade do choque, né, ele não tenha aquela sensibilidade do estímulo, geralmente para o paciente a gente usa o termo estímulo, que fala choque, o paciente, né, eletrofóbico, ele tem medo de tomar choque, então ele pode ficar um pouco assustado. Geralmente usamos o termo estímulo com os pacientes, né, que não está errado, né, você não está enganando o paciente, é só uma forma de nomear aquilo que ele vai sentir, né. E aí, em cima desse estímulo, ele não sente, mas você já percebe a agulha movendo. Isso é mais comum quando a gente usa as frequências mais baixas, né? Nas frequências um pouco mais baixas, isso é mais comum. Então, quando a gente coloca a agulha e já percebe que a agulha está movimentando, e mesmo que o paciente não tenha a sensibilidade, principalmente porque ele não está tendo, né, ele não tem aquela sensibilidade normal, já é uma forma da gente, né, utilizar para não vou aumentar mais porque posso ir além, né? Mas o normal que a gente sente, que o paciente ele refere, é a sensibilidade do estímulo, e aí junto muitas vezes vem o movimento, tá? Então, é perigoso fazer um paciente que sofre de pé diabético? Eu acho que, né, a questão do agulhamento tem que ser levado em consideração, uma excelente higienização local, né, todos aqueles cuidados, né, talvez assim, evitar ponto muito de extremidade, né, não sei, né, que a gente poderia fazer essa adaptação, mas eu evito pegar ponto nos dedos, em paciente diabético, tá? E quando eu vou utilizar eletro, geralmente eu uso o movimento da agulha como uma forma de me orientar com relação à intensidade. Tá? Deixa eu ver alguma outra aqui. Ah, tá. Melhorou, né? Rafael, não sei se está no programa, mas se puder falar sobre burst, essas variações de corrente dispersa, densa, dispersa. Então, quando a gente vai falar sobre os tipos de estímulo que a gente realiza, né, na verdade, o que acontece? Quando você vai utilizar alguma forma de estimulação mais diferenciada no paciente, né, o que é uma característica da própria estimulação, né? Existe um conceito que a gente chama de acomodação de Vedensky. Então, o que é isso? Chega uma hora que o local que está sendo estimulado ele já não responde tão bem como ele começou a responder no início, né? A gente simplesmente chama de acomodação, né? Então, mais ou menos assim, o corpo ele entende aquilo que ele recebe como informação. Se a capacidade dessa informação reduziu, o que, ao meu ver, tem um lado bom e um lado ruim isso, né? A acomodação, ele tem um fator bom e um fator ruim, né? Então, primeiro, o fator bom relacionado à acomodação mostra que está dando resultado. Então, a partir do momento que você está utilizando o estímulo nociceptivo, você está gerando uma agressão no paciente. Essa agressão que você faz com ele está no intuito de reduzir um sintoma. Vamos falar, né, novamente, pensar aqui no nosso conceito de dor. Né? Poderia ser aí qualquer patologia, mas vamos falar aqui, né, na parte que 90% dos pacientes que procuram acupuntura é para tratar algum tipo de dor, né? E a grande maioria disso por conta de uma dor musculoesquelética. Então vamos para essa linha, né? Então, se o objetivo que você tem é justamente diminuir a dor do paciente, a partir do momento que você agride ele, você traz o estímulo nociceptivo, o fato dele não ter essa sensibilidade inicial ao presente mostra que o que você está fazendo está dando resultado. Então isso é bom, é um bom sinal. Porém, né, existe uma discussão, já li isso com alguns autores, que talvez, né, essa redução dessa capacidade do organismo em receber essa informação faz com que aquele efeito se torne
reduzido também. Então é mais ou menos como se o gráfico ele entrasse numa descendente, né? Então você tem um estímulo, você põe no estímulo alto, e aí à medida que ele para de sentir, essa percepção, né, começa a reduzir, o efeito começa a reduzir junto. E aí o que a gente costuma fazer? A gente muda parâmetros. Quando a gente utiliza os eletroestimuladores, deixando do lado aqui, por exemplo, isso aqui quem já conhece, né, o famoso eletrodo de superfície, né, muito usado em eletroterapia, né, no TENS, corrente russa, corrente alce, né, até alguns estímulos com corrente contínua também pode se utilizar, é um exemplo, né. Então, quando você usa esse tipo de eletrodo, normalmente o parâmetro mais fácil para a gente mexer é a intensidade. Você vai lá no potenciômetro e aumenta um pouquinho. Então o paciente fala para você, parei de sentir o choquinho. Aí você vai lá, aumenta um pouquinho a intensidade, opa, volta a sentir. Por quê? Porque você muda o parâmetro, você sai daquele comum. Por isso que a gente fala de acomodação, né? Sai daquela coisa comum, né? E aí, quando a gente vai pensar na eletroacupuntura, o nosso eletrodo é um pedaço de metal, é uma agulha inserida, uma profundidade X, lá no tecido. Então, se você aumentar a intensidade, pode ser que você aumente o passo de contração desse músculo. Então, como segurança, eu não recomendo aumentar a intensidade, né? Geralmente a gente faz variações de frequência, eu prefiro, né? E aí que está aí a diferença. Tem alguns equipamentos que permitem você variar a frequência durante a sessão e alguns equipamentos não permitem, faz com que você aumente a intensidade. Então, se você tiver um cuidado, talvez não seja tão problemático. Eu, na minha prática, eu prefiro sempre variar frequência ou, se o aparelho permitir, variar aí a duração do pulso, né? Agora, com relação a esse tipo de diferença aí, né? A burst, que a gente fala, né? São as salvas, né? São os estímulos em salvas. Acho que até eu posso mostrar aqui uma figura para vocês. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, achei. Então, existem vários tipos, dependendo do aparelho, a marca dele, mas depende muito do fabricante, né? Nesse caso aqui, eu peguei um exemplo do Sicuro, e aí dá para ver que você tem 3 tipos de sinais, né? O primeiro sinal, né, que a gente chama de ininterrupto ou constante. O segundo sinal, que é o chamado interrompido. E o terceiro sinal que você tem, que a gente chama de misto, né? Então, qual a diferença entre eles, né? Então, o sinal 1, ele é constante do começo ao fim. Então, você põe uma frequência lá no aparelho, ele vai fazer aquele estímulo. Posso variar, dependendo do aparelho, eu posso variar quando eu quiser, mas ele vai manter aquele do começo ao fim. Se você colocar 20 minutos, serão 20 minutos da mesma frequência. Esse interrompido, muitas vezes chamado de burst, né? Porque a burst ela tem algumas características quando você usa no TENS, né? Então, né, não sei se acaba sendo o nome mais correto para se usar para eletroacupuntura, mas também é utilizado. Então você tem uma interrupção. Então você tem lá um então você põe uma frequência X por alguns segundos, aí deixa alguns segundos de espaço, né, um silêncio no aparelho, e aí volta a estimular, né? E a terceira, que eu costumo usar muito mais para dor, né? Eu gosto dela por conta justamente dessas variações de frequência aí. Você consegue utilizar 2 frequências ao mesmo tempo, né? Foi até o que eu fiz lá na minha dissertação de mestrado. Então, eu usei 2 frequências, 2 e 100 Hz, né? E, então, porque uma, comentamos isso ontem, né? Frequência baixa libera mais endorfina e encefalina, e frequência mais alta libera dinorfina. Então, teoricamente, você entra em todos os mecanismos analgésicos, né? Mas voltando ao burst, que é a pergunta dela, né? Com relação ao burst, tem aqui anotadinho, geralmente as fibras A delta, que são a segundo grau de fibras, né? Então você tem principalmente fibra C e fibra delta. Fibra C, resposta lenta, né? Resposta lenta do estímulo agressivo, do estímulo noceptivo. Um exemplo de fibra C, o Quasar. O Quasar é estimular a fibra C, né? Então quando você pega lá o objeto e raspa na pele,
Não dá aquela coisa que raspa, aí de repente, agora começa a doer. Por quê? Porque é lento a resposta. Enquanto que as outras fibras, delta, gama, elas são mais rápidas, né? Então elas têm essa diferença. Então geralmente a burst, ou não somente com espaço, mas quando você tem interrupções, ou seja, variações entre elas, parece que você consegue estimular mais essas fibras a delta, né? E aí, quando isso vai atingir lá em nível do sistema nervoso central, existem algumas diferenças, tá? Então, fibra delta transporta mais algum tipo de informação, fibra C transporta mais algum tipo de informação. Eu acho que o grande segredo aí, né, para a gente observar, é com relação a não ser um estímulo constante. Eu acho isso, como na minha prática, né, até ensino isso em aula, o grande segredo é justamente você deixar o estímulo confuso, vamos assim dizer. Quando você começa a acomodar demais, agora você está ouvindo uma música, estou lá ouvindo uma música lentinha, tal, não sei o quê, aí você começa a dar, aí de repente, bam, vem um, né, tambor, vem uma guitarra gritando lá, né? Então você acorda. Então eu acredito que quando você coloca esses estímulos diferenciados na mesma sessão, você consegue ativar mais mecanismos fisiológicos pensando em estímulo do sistema nervoso central, tá? Então, mas aí depende muito de algumas variações que você vai utilizar, tá bom? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Aqui, Beatriz. Olá, Beatriz. Aproveitando o caso do pé diabético, não seria melhor utilizar eletrodos cardíacos? Pode, é uma boa também, né? Se você não for utilizar. É que o problema é o seguinte, não é problema no sentido não que é um complicador, né? Vamos chamar de limitador, tá? Deixa eu terminar de ler aqui. Apesar do agulhamento ser ideal para o estímulo, levando-se em conta que a região para se evitar lesões, entendi. Então, o que acontece? Quando você vai utilizar o eletrodo de superfície, esse é um exemplo, tem vários tamanhos, né? Eu tenho um que eu uso para facial, que ele parece uma moedinha, então tem vários, né? Uma vantagem da agulha ao eletrodo de superfície é justamente a profundidade. Porque quando você. É que eu acabei não pegando essa figura, isso tem na minha apostila. Mas aí, quando eu vou para as unidades aí para dar aula, né? Se caso eu que dei aula de eletroacupuntura para vocês, aí eu mostro para vocês direitinho. Mas tem uma. Acho que eu tenho o livro aqui. Eu vou dar uma procurada. O livro deve estar aqui. Quando você utiliza eletrodo de superfície, então você tem o caminho da corrente. Porque você tem que pensar o seguinte: nós temos dois cabos chegando na agulha, né? Nós temos os cabos aqui, chegando na agulha, então eu vou lá e coloquei no paciente, certo? Eu tenho uma corrente elétrica. O que é uma corrente? Eu tenho que fechar um circuito. Circuito, pequeno círculo. Fechar o circuito, tá? Então, quando você fecha o circuito, por isso que quando a gente vai acender ou apagar a luz, é o interruptor. Quando apaga, interrompe o circuito. Então, eu tenho que fechar o circuito. Então eu tenho aí um pouquinho de jogo de imaginação, né? Quem já em algum momento estudou aqueles circuitos eletrônicos, né? Se tiver uma noção de acupuntura, fica fácil, porque a gente imagina, a gente não vê os canais, a gente imagina Tichuê circulando nos canais. Então, é a mesma coisa. Então, quando isso está inserido no paciente, eu tenho a passagem da corrente entre um eletrodo e outro. Correto? Tem a passagem. Então, o que acontece? Se você utiliza o eletrodo de superfície, a passagem dessa corrente entre um e outro é mais superficial. Se eu utilizo um eletrodo de profundidade, ou seja, uma agulha, a passagem dessa corrente se torna mais profunda. Então, dependendo do que você quer fazer, talvez o eletrodo de superfície não permita que você chegue lá, né? Então, por exemplo, as fibras mais profundas, né, fibra A beta, tal, que são mais profundas, relacionadas à parte tendinosa, né,
aí da anatomofisiologia muscular, você, só com eletrodo de superfície, talvez você não consiga chegar lá, né? Mas, se eu levar em consideração, né, até tem um livro que eu vou até recomendar para vocês, deixa eu ver aqui, ele é um livro até que antigo, até para, não sei se dá para baixar na internet, não sei nem se eu poderia estar falando um negócio desse, mas que é o da Sheila Kitchen, deixa eu ver, tá por aqui. Então, o que ela fala? Né? Ela fala justamente sobre. Ela foi uma das primeiras que, assim, que eu vi que ela começou a utilizar essas correntes para acelerar mecanismos de reparação tecidual. Isso é bem legal, né? Até teve uma pergunta ontem sobre o uso dos fixadores externos metálicos, né? Acho que a pergunta não era essa, mas falava sobre os fixadores. E se você utilizar a corrente no meio da lesão, aí tem vários estudos, coisa antiga, desde a década de 90 se fala isso acelera o mecanismo de reparação tecidual, né? Até então só se acreditava mais na coisa da aumentar o metabolismo celular, né? Começar a melhorar aí a questão do a parte vascular, né? Sim, isso tudo, mas também viu se tinha aí o mecanismo de reparação pelas citocinas específicas, né? Então, que você aumenta a capacidade da reparação via estímulo de algumas citocinas de acordo com a frequência que você utiliza, né? Então, eu acho interessante. O que a gente vê na literatura, que eu costumo usar na minha prática, quando você utiliza frequências mais altas, acima de 300 Hz, parece que você acelera esse processo de reparação. E aí você quer moldar, entre aspas, o colágeno para não criar aderências, aí à medida que vai reparando, você vai diminuindo a frequência. Tá? Então tem alguns protocolos específicos, isso eu explico mais em sala de aula mesmo, mas a base é isso, né? Então, quando você usa frequências um pouco mais altas, você acelera o processo de reparação, e à medida que você vai reduzindo, é como se você fosse modelando o local sendo reparado. Tá? O Nabil, grande cara também. Tive uma paciente que tratei com eletro da síndrome de Bell, paralisia facial do lado esquerdo, teve um bônus inesperado, diminuiu a bolsa debaixo do olho esquerdo, né? E aí, continuando aqui, percebi que usando o Raihuá melhora, mas o eletro tem resultados mais rápidos, né? Então, vamos até, foi me pedido pela coordenação, né, para falar sobre o Raihuá, né? Existem algumas questões legais que envolvem o Raihuá, não quero entrar nisso, um dia a gente comenta mais sobre esses aspectos, sobre aparelhos que existem, modelos, tal, né? Mas não quero entrar muito nessa questão da legislação agora. Porém, né, a técnica em si, que o Raihuá utiliza, ela é bem interessante, porque ela utiliza frequências muito altas, né? E aí, como eu tinha comentado ontem, mas que quando você usa algumas frequências superiores a 2.000, 2.500 Hz, você acaba estimulando alguns mecanismos na formação de colágeno, por conta daquela agressão celular, né? E a gente sabe que parte do efeito estético é justamente essa coisa de você agredir o tecido, e aí isso permite que ele se readapte àquele estímulo que você proporcionou, né? E em cima disso, quando você vai utilizar esse tipo de dispositivo, né, ele trabalha com frequências muito altas, de 500, aí fica pulando, vai para até, né, 2.000, 6.000, 8.000, depois ele volta, ele fica nessa variação, né? Tem algumas características lá sonoras no aparelho lá, né, que faz com que ele tenha essas variações que ele apresenta, né? E todo estímulo que você faz, de alguma forma, favorece o mecanismo vascular. Você tem liberação estamínica, né? Não é à toa que só faz você colocar a agulha já não fica vermelho ao redor. Um dos sinais do DETI é justamente, né, a vermelhidão, o estímulo visual que a gente tem, né? Então, a partir do momento que ele estimula essa parte vascular, já tem um favorecimento do retorno da diminuição da bolsa aqui, né? Também, né, eu vi que tem expressão, então eu preciso dar uma melhorada aqui na minha, né? Porém, né,
Eu acredito, dentro do que eu conheço da estimulação, que um grande facilitador disso é a parte da atividade muscular, né? Quando a gente fala em retorno, principalmente retorno venoso, né? E aí isso pode favorecer, né, a parte linfática também, mas principalmente o retorno venoso, ele está relacionado com a atividade muscular. Então, se você consegue fazer um estímulo muscular facial, no caso do Bell, que o Nabil utilizou, né, eu acredito que isso favoreça, sim, algum tipo de drenagem. Então, pode ser interessante. Que é geralmente que a gente faz quando faz a acupuntura estética, né? Você pode proporcionar um mecanismo muscular, isso também favorece o evento vascular, e tá com a terapia manual. Eu acho bem interessante, né? Não vou saber exatamente, espero o medicamento, né? Mas eu trabalhei com um profissional médico e uma coisa que a gente fazia muito no consultório era a reversão de algumas coisas que não davam muito certo quando faziam botox. Tem um antagonista, não sei exatamente qual é a bioquímica da coisa, isso era a parte dele. Então ele usava lá o medicamento, né? Às vezes não dava certo, usava demais, né? Não sei o que aconteceu, o paciente não tinha gostado do resultado, aí ele revertia isso, né? E e com eletroestimulação, no caso acupuntura e terapia manual, eu fazia a musculatura retornar. Então, é um trabalho interessante. A parte facial, dor orofacial, você está se falando muito na odonto, né, sobre o rejuvenescimento facial, né, isso daí é uma área muito grande para ser explorada na eletroacupuntura. Diabético. Jaqueline, já li uma vez, lembro detalhes, mas que quando o paciente acomoda e aumentando a intensidade, um tempo depois é como se zerasse a terapia, começando novamente a contar o tempo. Pois é, eu já li isso também, né? Então, por isso que eu sempre prefiro mexer em outros parâmetros, né? Apesar que eu comentei isso ontem de um artigo que foi publicado em 2019 ou 2020, eu comentei ontem, sobre a osteoartrose de joelho, e aí viu que os pacientes que responderam melhor foram aqueles pacientes que receberam uma intensidade mais alta da eletroestimulação, né? Então, agora, se recomeça, realmente não saberia afirmar, mas eu já li alguma coisa sobre isso e também eu prefiro sempre outros parâmetros. Geralmente a gente faz variação de frequência, né? Estou lá em 2 Hz, acomodou, pula para 5, volta para 2. Né? Em frequências mais altas, esse retorno ele não é tão permitido, porque a acomodação, ela, pelo próprio mecanismo analgésico, né, de norfinérgico, você não consegue ter a mesma sensibilidade no início. Né? Então você começa. Por isso que o aparelho vai até 2.000 Hz. Não é para você, vou colocar já 2.000, pum, não. Coloca 100. Acomodou? 150. Acomodou? 250. Acomodou? 300. Então você vai aumentando aos poucos, porque ele é sempre progressivo. Nas frequências mais baixas, ele ainda permite, pela própria atividade da endorfina, cefalina, você vai e volta na frequência, porque você tem aquela frequência de trabalho. E aí você pode um pouco, e depois ele retorna, vai e retorna. Eu já tive muitos bons resultados fazendo isso. Tá? Aqui. Maria de Socorro. Professora doutora. Não é professora. Essa que era a professora Maria da Luz lá. Rogério, boa tarde. Fale um pouco a respeito da corrente polarizada e não polarizada. Isso aí eu expliquei ontem, né? Sobre a corrente polarizada e não polarizada, a diferença, né? Isso aí é o que entende, né? Sobre polarização. Polarização é quando ela tem um polo definido. Ela tem um polo positivo e um polo negativo, tá? A gente pelo princípio físico, esquecendo um pouco a parte terapêutica, né, entrando um pouco na física elétrica, né? Então, quando você tem uma corrente polarizada, ele tem polo definido. Tá? Então, polo positivo, polo negativo. Tá? No caso, uma corrente não polarizada, corretamente, é o que a gente considera o que a gente chama de corrente alternada.
Lembra que eu comentei ontem sobre a, o convencionado, né? Não, o catodo é o cabo branco, o anodo é o cabo positivo, né? Isso é por conta da disposição da onda. Por quê? Na realidade, o conceito de catodo e anodo, ele não existe, entre aspas, né, na corrente não polarizada, ou corrente alternada, ou corrente, né, bipolar, também muitas vezes chamada. Né? Por quê? Não é que não existe, ele existe, mas não é sempre assim, porque a partir do momento que você tem a inversão da onda, uma hora o catodo ele está positivo, ou seja, opa, peraí, o catodo não é negativo, então quer dizer que ele vira um anodo? Exatamente. Então aquele mesmo polo, uma hora ele é anodo, uma hora ele é catodo, uma hora ele é anodo, uma hora ele é catodo, então ele fica nessa alternância. Então quando a gente pega o exemplo aqui, só tem uma corrente polarizada, ou seja, uma corrente contínua, né, ou corrente direta, né, o DC da chavinha lá atrás dos equipamentos, né, direct current, né. Então você tem, eu tenho um polo definido, um polo definido. Então aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. Acabou. Isso é polarizado, tá? Em nenhum momento você vai ter o atravessar da linha média entre eles. Eu posso ter, não sei se eu vou fazer o primeiro teste, vou escrever na lousa para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Eu acho que fica mais fácil. Então, quando eu faço essa visualização aqui, então eu tenho a onda, não é? Está dando para ver? Vê para mim se dá para ver. Dá para ver. Então eu tenho, vou colocar duas ondas aqui. A primeira, eu vou colocar uma corrente polarizada. Então eu coloco ela assim. A outra, vou colocar a corrente alternada. Ela vai fazer assim. Em nenhum momento essa linha ela vai atravessar a linha média. Eu posso colocar a de baixo assim e a de cima aqui em cima, mais alta. Eu posso colocar essa aqui subindo e descendo. Eu posso interromper, posso fazer o que eu quiser, desde que não atravesse a linha média. Isso é polarizado. O que a gente fala da não polarizada, ou bipolar, ou corrente alternada, uma hora está positiva, outra está negativa. Uma hora está positiva, outra está negativa. Então, quando ela faz essa diferença, aí ela define o polo dela. Tá? Acho que o som não ficou muito bom, que eu acabei esquecendo de pegar o microfone, mas é mais ou menos isso. Então, você pode colocar a corrente polarizada da forma que você quiser, desde que ela não atravesse a linha média, a linha zero. Tá? Positivo, negativo. Positivo em cima, negativo embaixo. Tá? Deu para entender? Então, vamos lá. Sérgio, Sérgio, acho que o livro que queria naquele momento, Eletropia para basear em evidência, tira aqui. É isso mesmo, é que eu tenho ele aqui, é que eu tenho tanto livro aqui que eu não estava encontrando ele aqui na hora que a gente não precisa. Né? Deixa eu ver aqui. Está em algum lugar, é esse mesmo. Na hora que eu terminar a live, eu vou bater o olho e vou ver esse livro. Mas tudo bem, daqui a pouco ele aparece. Daqui a pouco ele vai aparecer. Bom. Achei. Esse mesmo. Esse é um livro antigo, tá? Porém, ele não é de eletropuntura, mas é um livro bem interessante para quem quer começar a entender esses princípios da eletroestimulação. Recomendo, é um livro que eu recomendo para vocês. Tá? Que mais? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? O que mais vocês querem saber? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu passei aqui. Sensibilidade, bursting. Bom, é isso aí. Então, muita gente me pergunta sobre coisas que
que o aparelho eletroacupuntura pode fazer, coisas que ele não pode fazer, né? Porque a gente sempre discute, né? Fala assim, eu queria um equipamento que fosse completo, né? Já se tentou fazer isso, tem algumas marcas que nem trabalham na área de acupuntura, que tem alguns equipamentos específicos, muitos na área de estética, né? Que tem várias correntes, várias tecnologias, né? Isso daí, na verdade, é interessante na questão profissional, mas pode não ser muito na parte comercial, né? Então a gente já vi aí, já conversei com alguns fabricantes que eles preferem vender vários equipamentos que façam várias coisas do que um equipamento único que faça várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, se a gente pensar especificamente sobre a eletroacupuntura, a forma da onda da eletroacupuntura, ela permite, primeiro, ativar mecanismos analgésicos. Por quê? Porque ela estimula de uma forma nociceptiva. Então, a partir do momento que você utiliza a estimulação para poder fazer, né, esse tipo de ação sobre o organismo, a gente, de certa forma, né, consegue diminuir vários graus e qualidades de dor. Porque quando eu penso no mecanismo álgico, né, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é a qualidade dessa dor, né? Qual que é o tipo de dor que essa pessoa tem, né? Então, é uma dor empontada, é uma dor reflexa, é uma dor em queimação, é uma dor aguda, é uma dor crônica. Isso é uma coisa que confunde muito as pessoas, né? Agudo e crônico não tem a ver com intensidade. Eu estou com uma dor aguda, mas quanto tempo? Há um ano. Agudo e crônico está muito relacionado com tempo, não necessariamente com intensidade da dor. E também a gente tem que verificar a questão dessa intensidade. Quanto essa dor ela traz de mal para a pessoa. E aí você tem que entender vários aspectos que envolvem a dor, entre eles, obviamente, né? E quando a gente faz esse tipo de comentário, né, sobre a atividade muscular que o aparelho faz, geralmente a gente pensa, porque o que determina, né, a ação que o aparelho vai fazer é a onda que você programa para ele. Então, o tipo de estímulo que a eletroacupuntura faz, ela é mais utilizada para você gerar esse mecanismo nociceptivo, né? Não que você não tenha contração muscular, mas geralmente é uma contração mais reflexa. Não chega a ser aquela contração tão eficiente para você gerar aí alguma atividade muscular como a gente tá acostumado. Porém, a partir do momento que você consegue fazer esse trabalho, né, junto com esse tipo de atividade, obviamente a gente consegue, né, fazer algum tipo de ação do músculo para que ele faça algum tipo de contração, né? E aí, junto com isso, posteriormente, você favorece algum exercício junto com o paciente. Então, acho que é tudo uma questão de adaptação. Geralmente, quando eu utilizo, né, quando eu quero trabalhar a parte muscular, como eu não gosto de ver músculo mexendo muito com a agulha inserida, eu costumo usar os eletrodos de superfície, né, somente para relaxar a musculatura, né, então a gente vê muito isso, paciente com espasmo muscular na região lombar, por exemplo, né, tem lá um espasmo no quadrado lombar. Então, como é que eu costumo fazer? Eu coloco as agulhas, né, nos pontos específicos ali que eu vou tratar, sei lá, pego o B23, B25, né, pontos ali na região e faço a estimulação que eu quero, dor crônica, dor aguda, mas geralmente você pode ter um local contraturado. E aí, entre a colocação das agulhas, né, então tem as duas agulhas inseridas aqui, no meio do caminho eu coloco um eletrodo de superfície, para poder dar aquela relaxada na musculatura, né? Tem N estudos aí que mostram que o fato de você utilizar várias correntes ao mesmo tempo, uma parece que, tudo em ciência que a gente vai explicar, parece meio assim, né? Parece que ao utilizar vários mecanismos ao mesmo tempo, várias frequências ao mesmo tempo, você utiliza vários mecanismos analgésicos. Tem uma outra figura aqui que eu gosto muito dela,
É uma figura até um pouco antiga, dos anos 2000, mas ela fala mais do mecanismo encefalinérgico e dinorfinérgico. Então, ele utiliza uma corrente mista, né, de 2 e 100 Hz, e aí, quando ele sobe, né, o que a gente vê aqui no gráfico aqui, né? Quando a gente sobe aqui, então você tem, ele vai ter a atividade da encefalina, aí quando você entra na outra frequência, tem um momento que as duas ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue tratar uma dor crônica e uma dor aguda ao mesmo tempo. Né? Então, onde está a discussão nisso? Né? O sinal 3, que a gente usa as correntes mistas, normalmente a gente utiliza ele para... são correntes, são frequências diferentes, né? Frequências diferentes, só que dá preferência para se utilizar frequências mais próximas. Por quê? Quando você pega, aí é uma questão da ondulatória, né? Se eu tenho lá, vamos pegar, por exemplo, um caixotinho de frequência, vou pegar lá 1 segundo, fechei lá, peguei no gráfico, peguei 1 segundo, 1 Hz, 1 segundo. Aí eu boto uma frequência na mesma amplitude. Então eu monto um. Deixa eu pegar um negócio para anotar aqui. Então, eu pego lá, tem uma frequência X, aí eu pego e fecho um caixote dentro da frequência. Né? E aí, se eu colocar uma frequência X lá dentro, eu posso calcular a área dessa crista e a área dessa crista. Vai dar um valor X. Se eu aumentar a frequência e colocar... Minha caneta voou. E calcular a área dessas cristas somadas, eu vou ter o mesmo valor. Por quê? Porque, na verdade, lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É a continuidade das forças. Né? Se eu tenho uma quantidade X de energia dentro de um parâmetro, se eu aumentar ou diminuir, eu não vou alterar a quantidade de energia. Porém, o sistema nervoso às vezes não entende muito bem isso. Então, quando a gente faz esse estímulo com frequência mais alta, a tendência é que a gente sinta mais. A gente percebe isso quando vai aumentar a intensidade do paciente. Eu coloco 2 Hz num canal de saída e 100 Hz em outro canal de saída. À medida que o paciente começa a ter a sensibilidade já no limite, né, o limiar da sensibilidade, é menos potência colocada quando eu utilizo frequências mais altas, porque ela se torna mais agressiva. Daí vem a questão da eletrotonificação e eletrosedação. Por isso que a eletrosedação a gente usa frequências mais altas. Então, se você colocar no sinal 2, desculpa, no sinal 3, né, o Sicuro usa muito, o NKL, não sei exatamente não lembro qual que é que ele usa, acho que é o sinal 3 também, né? O sinal 3, que é o misto, onde você usa duas frequências ao mesmo tempo, eu coloco 2 e 100. Quando você vai aumentar a intensidade, ele vai reclamar no sentido, sentir já o 100, mas não deu tempo para a percepção do 2. Então, normalmente eu coloco saídas diferentes. Eu ponho 2 e 8 Hz, ponho 100 e 300 Hz em canais diferentes para ele ter a sensibilidade completa. Tá? Então, é uma forma de se programar para poder utilizar no aparelho. Tá? Mas tudo é questão de prática também. Uma coisa legal da eletroacupuntura é que cada vez que você usa, você aprende alguma coisa. Porque você sempre fala, isso é melhor, isso foi pior, isso que é bem interessante. Rafaela, o tipo de agulha muda ou interfere de acordo com a intensidade de corrente? Tipo de agulha, você quer dizer o quê? Diâmetro, comprimento? Porque existe sim, existe uma variação. O problema é que a agulha é um material muito pequeno, mas existe um princípio na eletricidade chamado densidade elétrica. Então, o que é a densidade elétrica? Né? Então, se você pegar
a potência, né, ou a quantidade de energia chegando naquele eletrodo dividido pela área, né? Então, isso aí você tem a densidade. Então, se você pegar nos dois canais de saída, então eu tenho lá nos dois canais de saída, então eu tenho aqui, deixa eu aproximar o microfone aqui. Então, você tem os dois canais de saída. Então, por exemplo, você vê que eles são do mesmo tamanho, mesmo modelo. Só que aí, eu coloco um eletrodo de superfície, que tem uma área grande. E no outro eu prendo uma agulha, onde eu tenho 0,25 de diâmetro com o comprimento que a agulha tem, né? Funcional mais o cabo. Calcula a área disso. Onde você acha que a eletricidade vai ser mais densa? Ou seja, onde você vai ter uma concentração maior de cargas e uma área menor de material? Na agulha. Então, a densidade elétrica da agulha é maior do que o eletrodo. Então, quando você vai utilizar os dois juntos, não é? Você vai perceber que o paciente ele vai reclamar muito, porque está incomodando, e ele ainda nem sentiu aqui, porque a carga está distribuída pela área. Né? Então, sim, né, a área, fisicamente falando, não sou físico, também não sou engenheiro elétrico, mas pelo que a gente entende da eletroestimulação, a característica da agulha, sim, ela pode interferir. Tá? Porém, como nós estamos falando em medidas muito pequenas, né, se eu pegar lá πr ao quadrado, multiplicar pelo comprimento para ver o volume todo ali, né, ou a área toda, né, então talvez você tenha alguma diferença entre uma agulha ser um pouco mais calibrosa, uma agulha menos calibrosa, uma agulha mais comprida, inserida, uma agulha menos comprida, mais curta, né, então depende, isso pode interferir sim, mais numa questão teórica, na prática não é tanto, tá? Mas existe esse princípio físico que sempre deve ser levado em consideração. Eu comentei ontem sobre uma pergunta que foi feita ontem sobre aurículo, né? Então eu costumo agulhar, né, no ponto aqui, pego um ponto próximo à região que eu vou estimular, gosto muito da 17, eu pego algum ponto aqui na região da ATM, e com outro polo vai fazendo estimulação. Se você pensar bem, estamos usando, né, densidades diferentes. Porém, né, o grau de estímulo que você consegue, a densidade já não vai ser tanto, porque você está usando a ponta de um dispositivo, e aí você consegue chegar numa proximidade entre o que sente um e sente o outro. Mas normalmente, né, pela forma da onda, geralmente no polo positivo, no anodo, costuma ser um pouco maior do que se sente no catodo. Essa é uma forma comum de você ter essa diferença. Durante a eletropuntura, outros pontos poderiam ser estimulados sem o uso da corrente? Claro, você não é obrigado a usar em todos os pontos que você utilizar a eletropuntura. Né? Então, hoje você tem a maioria dos equipamentos, né? Você tem 8 canais de saída. Tem alguns que tem menos, né? Já comercialmente, mas a maioria você tem 8 canais de saída. Então, você pegar 8, você precisa de 2 agulhas, são 16 pontos para serem estimulados. Né? Aí uma parte disso você vai usar em eletrodonificação, outro vai usar em eletrosedação, frequência baixa, frequência alta, né? Fica a seu critério. Eu tenho um dispositivo, né, que um amigo meu me deu, que o professor Adam me deu, que é um pequenininho, que vem da China, ele é bem interessante, ele só tem 2 canais de saída. Então, quando eu vou atender um paciente, assim, muitas vezes de emergência, eu carrego ele comigo, né, está guardado em algum lugar. Eu levo ele. É um equipamento simples, ele funciona com uma pilha, aquelas pilhas quadradinhas lá, aquelas baterias 9 volts lá, ou também dá para colocar na tomada, né? Tem lá o transformador que você coloca na tomada. Funciona muito bem, funciona muito bem. Então, os outros pontos eu acabo utilizando, né? Ou ao contrário, né? Um comentário que eu costumo fazer sobre isso, que eu falo, né? A César o que é de César, né? Então, muitas vezes eu vou tratar algum conceito muito clássico assim, não que não eu me sinta
proibido de fazer isso, mas nem sempre. Eu vou dar um exemplo. Né? Vou tratar uma lombalgia por deficiência do yang do rim, vamos pegar uma situação comum aí. Então, vou lá, põe lá B23, B25, né, catodo, anodo, tal, frequência baixa, estimulo, tal. Aí eu pego lá, ID3 com B62, trabalhar do MAI, Yang Chao MAI, né? Esses 2 pontos eu não faço eletroestimulação, eu deixo só no agulhamento. Ah, poderia fazer? Poderia também. Eu, uma vez peguei aí um pós-cirúrgico de coluna, a paciente tinha, né, um reflexo na região da linha da cintura, eu falei, opa, canal da cintura. Aí eu peguei o B62 com o VB41 lá no pé, né? Fiz bilateral, porque é uma dor que o paciente tinha dos 2 lados, e o paciente teve melhora, né? Fiz o tratamento local, mas também fiz a estimulação em pontos de vasos extraordinários, não interfere em nada, não. Então não tem essa obrigatoriedade, todos os pontos têm que ser, não. Ele é um coadjuvante. A eletroacupuntura, o que interessa é o como você vai tratar o paciente com a acupuntura. Pô, professor, você está dando tiro no pé aí, né? Você está falando que a acupuntura é mais importante que a eletroacupuntura? Com certeza. Com certeza. Tá? A eletroacupuntura auxilia a sua racionalidade da acupuntura. Isso que é importante. Então, você vai utilizar ela como um complemento terapêutico. Tá? Então, nada impede. Isso é até bem comum. Tá? Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha aqui. Nabil. Olá, Nabil. Quando o paciente não sente a intensidade no máximo, sem problema do aparelho, podemos concluir que a área tratada está bem comprometida? Nem sempre. Nem sempre. Tá? Lembrando que a eletroestimulação, é um estímulo nociceptivo. Então, eu estou agredindo o paciente. Quando eu penso na capacidade de sentir o estímulo, ou seja, sua capacidade de sentir dor, nós estamos falando em quê aí? Nós estamos falando o que a gente chama de limiar de dor. Ou seja, a partir de qual ponto o paciente tolera essa dor? É uma régua. Imagina uma régua. Tá? Então, tem pacientes que têm a régua lá em cima, então limiar de dor muito alto, ou seja, pacientes que suportam a dor ainda com uma não grande desconforto, né? E tem pacientes que têm um limiar de dor muito baixo, ou seja, qualquer toquezinho. O que explica isso? Vários fatores. Vários fatores. Alguns comprovados, outros em pesquisa, e tem muita lenda aí. A lenda mais curiosa era: ruivos sentem mais dor do que qualquer outra raça. Orientais, parece que no Mythbuster, né? Então, isso não é científico. Então, realmente esse tipo de coisa com relação à etnia eu não vou saber responder. Tá? O que nós temos aí no caso? Quando você pensa na capacidade de sentir dor, na verdade você está pensando em despolarizações neurais. Tá? Então você tem mecanismos bioquímicos que transportam a informação aferente, ou seja, a sensibilidade. Algumas pessoas, fisiologicamente ou até patologicamente, despolarizam, ou seja, fazem com que essas vias aferentes sejam mais facilmente ativadas. Elas despolarizam mais facilmente. Aí tem vários fatores. Pode ser uma coisa relacionada à parte de eletrólitos, né? Tem vários mecanismos aí, pontes de atividade de alguns eletrólitos, etc. Tá? Então, o que acontece? Algumas pessoas realmente têm uma capacidade maior de sentir dor, algumas pessoas capacidade menor de sentir dor. Isso é um fator. Isso é um fator. Um outro fator é, como eu expliquei, do pé diabético. Então, o paciente tem uma dificuldade da sensibilidade. Talvez um dos motivos seja esse também. Uma alteração bioquímica não despolariza tão bem essa via aferente e aí acaba tendo uma redução dessa atividade sensorial. É outro fator. Existe um fator também
relacionado à própria região. Tem locais que são mais sensíveis, locais que são menos sensíveis, né? Por que a gente, quando vai estudar a localização de pontos, a gente fala sempre, onde estão localizados os principais pontos da acupuntura? Sempre se fala, né? Cotovelo para baixo, joelho para baixo. Por quê? Porque são os locais onde os pontos são mais ativos, são mais sensíveis, né? E no jargão da eletroacupuntura, ponto bom é aquele que dói. Não no sentido de ser um ponto agressivo, mas é um ponto sensível. Quanto mais sensorial for o ponto, mais interessante ele é para a nossa busca fisiológica, né? E aí você pode ter outros fatores, né? Por exemplo, você pegar um ponto na mão de uma criança de 4 anos comparado à mão de um cara que encheu laje a vida inteira. Mão grossa. Talvez aquela pessoa... Eu já vi isso na prática, né? Já vi alguns pacientes, né? Trabalhei muito na área de saúde ocupacional, trabalho ainda, mas já fiz mais esse tipo de atividade. E aí um paciente que eu atendia, que ele era justamente isso, né? Ele era pedreiro, então ele tinha a mão grossa, sabe? Aquela mão assim, cheia de calos. E ia acontecer isso, eu colocava a intensidade, no máximo quase o aparelho, né? E ele, agora que eu estou começando a sentir. Então, nesses casos, você tem que observar aquela coisa do movimento da agulha. Você tem lá, é o brinco, né? Quando é que é o movimento certo? Passou de um tsum, o movimento da agulha, tá demais, né? Então, o movimento começa a mexer ali, mesmo que ele não tenha sensibilidade, algum tipo de estímulo ele está tendo. Talvez não seja completo, mas algum tipo de estímulo ele está tendo, tá? Mas acontece, esse tipo de coisa acontece. Alguns aparelhos, né? Tanto o NKL, o Sicuro faz isso também. Você tem normalmente lá o que eles têm lá, né? De limitada e normal, né? Corrente limitada e corrente normal. O que é isso? É um limitador de intensidade. Então, geralmente, né, arredondando o valor aí, né, o limitado vai até 10 miliamperes e o normal, o máximo do aparelho, 30, 40, 50, 60, depende da marca do aparelho, né? Por quê? Geralmente, quando você vai utilizar com agulha, por conta daquela história da densidade elétrica que eu comentei anteriormente, se você aumentar demais essa intensidade, muito rápido, você acaba, o paciente ele assusta, ele recebe esse estímulo muito forte. E aí, então, o que é interessante nesse caso? A gente coloca um limitado, você tem um passo maior de estímulo, né? Uma porcentagem maior de rotação do próprio dispositivo, né? Que alguns são digitais, outros são analógicos, né? Depende da marca do aparelho. Mas aí você consegue ter um parâmetro maior para você trabalhar quando você vai aumentar a intensidade. Quando a gente usa os eletrodos de superfície, eu dou preferência para usar no normal, porque além de não estar vencendo a resistência elétrica, né, a gente vai estudar sobre a resistência elétrica, está relacionada à intensidade da corrente. Quanto maior a intensidade, menor a resistência elétrica. Então, às vezes, para você vencer uma resistência elétrica muito alta da pele, você tem que colocar uma intensidade maior. E a agulha já venceu, porque ela atravessou a pele. E o eletrodo de superfície não, ele está lá em cima. Então, geralmente, a gente utiliza com intensidades mais altas. Mas lembra que não é a intensidade que determina a função do que você quer fazer, é principalmente a frequência e a forma da onda que você vai utilizar. É isso que é o principal para a eletroacupuntura. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Qual a intensidade de tempo máximo? Tá. Então, a Marilda. Marilda, tudo bem? Qual a intensidade e tempo máximo temos que deixar o eletro na acupuntura? Depende muito, né? O que a gente encontra aí na literatura, muitas vezes, eles falam que só começa a funcionar a partir de 20 minutos, né? Outros falam que mais de 20 minutos já se torna agressivo. Isso é bem discutível, né? Acho que não tem uma resposta muito exata, né, do que é. O que eu costumo trabalhar? Eu dificilmente vou mais que 20 minutos. Eu já começo a ver que os pacientes, eles começam a ter uma sensibilidade diferente, principalmente se eu uso frequências mais altas, tá? Então, eu acredito que entre 20 e 30 minutos é um limite muito bom para a coisa funcionar, tá? É um tipo de estímulo que você começa a funcionar. Geralmente a gente começa lá entre 15 e 20 minutos, né? Em média 20 minutos, talvez um pouco mais,
eu acho que é um tempo muito bom, que já dá bastante efeito. Bom, Nabil, você tem que perguntar para o professor Ada, né? Já perguntei para ele e ele deu aquela resposta característica dele, mas seria de grande acrescentar muita coisa para o nosso conhecimento se o professor Adam pudesse participar desses vídeos. Jaqueline, quais os critérios que você tem para usar ou não usar elestimulação? Olha, sinceramente, o único critério que eu uso é ter ou não à mão o aparelho. Tá? Se eu vou fazer um tratamento que eu não estou à disposição um aparelho, eu não uso. Tá? Tocou o aparelho lá, eu não tenho essa coisa de, nesse paciente não farei. Tá? Então, depende muito. Tem alguns casos que eu sei que já vai resolver muito bem somente com agulhamento. Tem algumas situações que eu sei que só vai funcionar com elestimulação. Aí tem que ver caso a caso. Tá? Não é um parâmetro que eu uso. A minha tendência é sempre usar elestimulação, sempre usar eletropuntura para poder exacerbar aquele efeito, aquele estímulo nociceptivo, buscando uma resposta antinociceptiva. Tá? O tempo de estímulo, já comentei. Marilda, o ideal é começar com uma frequência baixa, aumentando ou vai direto à frequência escolhida? Bom, primeiro, você tem que ver a característica do paciente, a característica patológica do paciente, né? Então, a primeira coisa que tem que definir que ele tenha, se a gente pensar em teoria básica da medicina chinesa, a primeira coisa que tem que pensar é um padrão de excesso ou um padrão de deficiência? A primeira coisa que tem que definir. Não, eu não quero pensar em medicina chinesa, eu quero pensar em estimulação por via neuroquímica, neurofisiológica, né? Não acredito em medicina chinesa, eu acredito só na parte fisiológica, que para mim não concordo com esse tipo de opinião, mas não, eu vou tratar o quê? Um problema agudo, que eu tenho alguns mecanismos, e quando eu falo o problema agudo, estou falando em inflamação. Então, inflamação aguda ou inflamação mais crônica? Aí você tem mecanismos bioquímicos diferentes, tá? Então, acredito que esse seja a principal forma que vai fazer com que você diferencie o que você vai utilizar. O que existe é o seguinte, né? Sendo direto para a resposta antes de teorizar sobre ela, né? Eu vou direto. Se é um problema agudo, eu uso frequências mais altas. Se é um problema crônico, eu costumo usar frequências mais baixas. Tá? Isso para mim já é bem definido. Porém, tem alguns artigos, eles não são tão recentes, mas são bem interessantes, que parece que se você iniciar o tratamento com uma frequência mais alta, depois voltar para uma frequência mais baixa, talvez o resultado seja melhor, né? Mas aí já vi alguns artigos que refugavam esse tipo de coisa e que usar os dois ao mesmo tempo, né, acaba sendo benéfico tanto quanto você usar um ou outro, tá? Mas o que eu normalmente uso no meu dia a dia é em cima da necessidade do paciente. Uma patologia aguda ou um padrão de excesso na medicina chinesa, eu vou usar uma frequência mais alta. Uma patologia mais crônica, né, ou um padrão de deficiência na medicina chinesa, eu vou usar a frequência mais baixa. Porém, tem que lembrar que problemas crônicos podem agudizar. Então, o paciente tem uma dor no joelho que acompanha há 15 anos e ontem ele sofreu uma entorse e piorou. Mudou o mecanismo, tá? Mudou o mecanismo. Então, você tem que levar isso em consideração, tá? Então, tem muita coisa para se avaliar para ajudar você a ter um bom resultado. Certo? Bom, pessoal, acho que deu para a gente brincar um pouquinho. Foi um pouco mais curto que ontem, né? Um pouco mais curto que ontem. Na verdade, assim, a previsão ontem era para ter durado 1 hora, durou 2, né? E hoje também, previsão aí de
de 1 hora também. Então, acho que pode começar, se tiver alguma última dúvida aí. Mas à medida que a gente vai indo para as unidades, vamos indo para as aulas, para a sala de aula, a gente pode ver isso mais na prática. Vou começar a postar alguns vídeos também, vou montar alguns vídeos falar sobre aparelhos, falar sobre protocolos, né, demonstrar alguns protocolos, né, algumas figuras, né, vou tentar melhorar aí a coisa da apresentação também, para colocar algumas figuras. Então, tudo coisa que eu tenho que trabalhar aos poucos com isso. Acho que a gente está no bom começo. Tá? Só para não esquecer o recadinho, na terça-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai fazer um outro chat sobre laser, tá? Especificamente sobre laser puntura. O laser tem uma gama hoje de uso, né, tanto em pessoas como em objetos. Tá? O laser terapêutico, o laser de baixa potência. Tá? Então pergunta, mas o laser não queima? Não, porque é o laser de baixa potência. Nós, na acupuntura, utilizamos o laser de baixa potência. Tá? Vamos falar sobre ele, vamos falar o que é o laser infravermelho, a diferença, falar um pouco sobre LEDs e a aplicação disso na acupuntura. Tá? E na próxima sexta-feira vamos fazer aí uma discussão sobre parte de ortopedia e traumato. E aí, junto com esse tipo de assunto, já pode voltar algumas coisas que a gente comentou já nesses 2 vídeos, essas duas lives sobre eletroacupuntura, e também na parte de laser, porque é o que a gente usa bastante. E outras técnicas também. Falar um pouquinho da parte clássica relacionada à dor, né? Isso é bem interessante. Mas para a gente começar a ter um trabalho, né, um pouco mais direto, assim, né, que a gente usa mais na prática, né? Uns estudos aí mostram que a maioria dos pacientes que procuram a acupuntura é por causa de dor, né? Então, entender um pouquinho como isso acontece, eu acho bem interessante. Deixa eu buscar aqui uma pergunta. Aqui do Sérgio. Qual a razão de uso de frequências altas, baixas em patologias crônico-agudas? Como pode se entender em termos neurológicos? Então, o básico é aquilo sobre a liberação de endorfina e encefalina em frequência baixa e de norfina em frequência alta. Né? Quando a gente joga isso para a parte emocional, a frequência alta também estimula a produção de serotonina e a frequência baixa também tem uma ação sobre a dopamina. Tá? E aí tem outros mecanismos. Mas, geralmente, para frequência alta, a gente usa para patologias mais agudas, né? Geralmente usamos esse tipo de frequência mais alta por causa desse mecanismo, tá? Mas tem que ver se é uma coisa mais para melhorar a dor, uma dor mais imediata, né? Porque a dinorfina, ela dura muito pouco tempo, ela tem uma duração aí só de, né, enquanto tiver o estímulo, depois, né, entra outros mecanismos. Então, se não vale a pena você reduzir a dor, primeiro uma dor aguda, depois você entra com uma frequência um pouco mais baixa para que essa melhora dure mais tempo, tá? Ou se você vai direto, né? Por isso que hoje, né, acredito que a tendência que eu vejo assim, não só da eletroacupuntura, mas da eletroestimulação em si, é a variação de frequência. Tanto é que no TENS tem, né, tem o VF, né, variação de frequência. Vai frequência alta, frequência baixa, né. Tem o VIF, variação de intensidade e frequência. Eu já não gosto muito, prefiro mais variar, manter uma intensidade e vai variando a frequência. Mas isso é uma coisa que eu vejo. Então eu acredito que as tendências hoje para eletro estão indo muito para essa área. Tá? Isso pensando na questão fisiológica. Tá? Não, vou tratar síndromes energéticas com eletroacupuntura. Aí foca bem. Frequência baixa, tonificação, frequência alta, sedação. Tá? É uma forma bem legal de se trabalhar. Tá? Então, legal. Então é isso aí, pessoal. Então, queria agradecer a participação de vocês. Olha, para mim, superou muito as minhas expectativas. Eu acho que eu estava assim um pouco preocupado. Será que alguém vai gostar? Será que o pessoal vai ficar vai querer saber muito? E aí estou vendo aqui que o pessoal está animado, né? Isso acaba animando a gente também, tá? Se tivesse uma pessoa participando, obviamente, né?
mas quanto mais gente participando, acho que é mais interessante. Então, aos poucos a gente vai ampliando aí a nossa rede, tá? Quero agradecer muito, então, a participação de vocês, a oportunidade do incentivo lá que o pessoal da Aniversários fez comigo, tá? Então, todo mundo de parabéns lá, né? O André, o Rui, aí a parte da coordenação geral, a Camila, aqui em São Paulo, a Kelly, lá no Rio, a Camisita, lá em Volta Redonda tem o Daniel, a Mariana lá em Juiz de Fora, né, a Lígia lá em Varginha, e os outros lugares que eu não citei, todo mundo sempre junto aí, sempre dando essa força para a gente. E os alunos que eu ainda não conheço, irei conhecer em breve, o pessoal que já me conhece, a gente está sempre conversando. Normalmente estou em grupo, não tenho esse tipo de limitação, eu sempre participo dos grupos dos alunos, né, qualquer dúvida, mas qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem entrar em contato comigo. Se não me acharem, pode falar com o pessoal da coordenação e eles me acham e a gente conversa, tá? Então, compromisso marcado aí para terça-feira, 9 horas da manhã, laser, e na sexta-feira sobre ortopedia e traumato, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez e valeu a todo mundo. Muito obrigado.